Olá, sou a professora Silvane e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gramática, né? Assim como nós tínhamos dito nos vídeos anteriores, cada dia nós falaremos sobre um assunto e hoje nós falaremos um pouquinho sobre gramática e eu escolhi como uma primeira atividade falar sobre sílabas. Então, assim, como é formada a palavrinha, né? Na verdade, como se formam as palavras. E as palavras, elas são formadas por letrinhas, né? As letrinhas do alfabeto formam as palavrinhas. E as letrinhas juntas, elas formam a sílaba. E juntando as sílabas, nós formamos a palavrinha. Então, por exemplo, uma palavrinha simples, bebê. Nós temos quais letras? O B, o E, o B novamente e o E novamente, né? Quando nós juntamos o B com o E, forma uma sílaba. Quando nós juntamos o segundo B com o segundo E, nós formamos uma segunda sílaba. Então, cada vez que eu abro a boca para falar a palavrinha, por exemplo, cada abertura da minha boca é uma sílaba. Então, ó, B, B. Então, B, B. Eu abri duas vezes a minha boca, eu formei duas sílabas, né? É óbvio que isso é uma explicação muito rápida, uma explicação bem, assim, superficial do assunto, né? É um assunto que nós ficaríamos numa aula presencial aí, no mínimo 1 hora de explicação, citando exemplos. Só que aqui a gente está fazendo um apanhado, que é para as crianças o quê? Recordarem, não ficarem tão perdidas, terem um norte, né? Então, citando um outro exemplo, uma palavrinha maior, por exemplo, que eu posso pensar? Boneca. Então, formei com quantas letrinhas? O B, o O, o N, o E, o C e o A. Isso significa que eu tenho 6 sílabas nessa palavrinha? Não, significa que eu tenho 6 letrinhas formando a palavra, mas não 6 sílabas. Então, quantas sílabas eu tenho nessa palavra? Vamos contar? Boneca. Eu abri 3 vezes a minha boca para falar a palavrinha. Boneca. Então, eu tenho 3 sílabas, certo? Uma maneira que a gente pode usar para contar as sílabas é essa que eu fiz agora. Boneca, mostrando o dedinho. Outra maneira é batendo palma, seria boneca. E uma outra maneira poderia ser também batendo a mãozinha numa mesa. Boneca, tá? Então, essa é uma forma simples da criança entender a sílaba da palavra. Ah, mas existem palavras que as sílabas são maiores, ou todas as palavras têm sempre a sílaba 2 letrinhas. Não, tem palavras que a sílaba tem 3, 4 letrinhas. Tem palavras que uma única letra é a palavra, né? Então, assim, tudo depende muito da palavra. Vamos usar um outro exemplo. Flores. Flores. São 2 sílabas, mas eu formo essa palavrinha com o quê? F, L, O, R, E e S. Então, eu formo a palavrinha com 6 letras, mas eu tenho só 2 sílabas, certo? Na separação de sílabas, isso é uma coisa que já serve para os maiores, 3º, 4º e 5º ano. Na hora que eu vou separar as sílabas, eu tenho que ficar muito atento com isso. Por exemplo, a palavra flores mesmo. Flores. Flor. F-L-O de um lado, res do outro lado, R-E-S. Muitas crianças, elas fazem o quê? Cismam que a sílaba tem que ter só 2 letras. Então, separa a sílaba como? F-L-O-R-E-S. Para criança, muitas vezes a sílaba pode ter 1 ou 2 letras. Então, isso tem que ficar bem guardadinho na cabeça que não, tá? Não necessariamente tem que ter só 2 letras. Podem ter bem mais do que 2 letras numa sílaba. Quando vamos separar as sílabas também, existe uma regrinha onde palavras que tenham 2 S's ou palavras que tenham 2 R's, por exemplo, massa e carro,
Não podem, na hora da separação das sílabas, os dois S's e os dois R's ficarem juntos. A gente costuma até falar que eles brigam. Então, tem que ficar um de um lado e o outro do outro para que eles não briguem. Então, por exemplo, na massa, massa. Então, M-A-S de um lado, o S e o A do outro lado, tá? No carro, carro, o C-A-R de um lado e o R-O do outro. Posso colocar carro, C-A-R-R-O? Não, está errado. Ou massa, M-A-S-S-A? Também não, está errado, tá? Então, sempre um de um lado, o outro do outro. Massa, carro, tá bom? Eu vou passar aqui, como eu havia dito, alguns exercícios, coisas simples, porque não dá pra gente fazer uma coisa muito ampla, né? Então, eu vou fazer a coisa de uma maneira bem simples. Eu vou passar algumas palavrinhas para as crianças de primeiro e segundo ano que estão começando a se alfabetizar, para que elas contem quantas letras a palavrinha tem. Então, assim, vamos supor que eu use a palavra carteira. Quantas letras tem? Não quantas sílabas. Carteira. 8. Então, vai lá e põe o 8, tá? Eu vou ditar 10 palavrinhas, aí as crianças que já souberem escrever podem escrever sozinhas, e aquelas que não souberem, pede para um adulto, para a mamãe, para o papai, para escrever para vocês. De que forma facilita essa escrita? Quem for o adulto que for escrever, usa a letra bastão. O que é a letra bastão, para quem não sabe? Seria mais ou menos a letra de forma maiúscula, só a maiúscula, tá bom? Então, eu vou ditar 10 palavrinhas para as crianças de primeiro e segundo ano. E aí, vocês vão fazer isso. Vão contar quantas letrinhas tem e pôr o número do lado. Depois, eu vou passar 10 palavrinhas para os alunos de terceiro, quarto e quintos anos. E aí, o que vocês vão fazer? Separar as sílabas e colocar o número de sílabas depois, tá? Então, por exemplo, quadro. Quadro. Separei 2 sílabas, tá bom? Depois disso, eu vou gravar um próximo vídeo com as respostas. Aí, vocês façam as atividades, assistam o próximo vídeo e vai ter as respostas, tanto para as crianças de primeiro e segundo, como as de terceiro, quarto e quinto, tá? O link desse vídeo vai ficar aqui em cima ou na descrição. Então, é só clicar e ir lá pegar a resposta. Aquele que quiser fazer a atividade e mandar para o meu e-mail, depois eu monto um vídeo só com as atividades, as de hoje, as de matemática, algumas atividades eu vou montar um vídeo e aí eu ponho no Instagram, no Facebook. Então, curtam a gente lá no Instagram, lá no Facebook, para que vocês tenham acesso a tudo, tá bom? Então, vamos lá. Palavrinhas para as crianças de primeiro ou segundo ano. Casa. Vou repetir. Casa. Segunda palavrinha, papai. Papai. Terceira palavrinha, comida. Comida. Quarta palavrinha, carro. Carro. Quinta, mamão. Mamão. Sexta, pipoca. Pipoca. Sétima, mãe. Mãe. Oitava, telefone. Telefone. Nona, bolo. Bolo. E a 10ª e última, lua. Lua. Lembrando que essas são as palavrinhas para as crianças de primeiro e segundo ano. Agora eu vou ditar as 10 palavras para as crianças de terceiro, quarto e quintos anos, tá? Então, primeira palavra essas a própria criança já pode escrever, tá bom? Então, a primeira palavra, computador.
computador. Segunda palavra, plástico, plástico. Terceira, carreta, carreta. Quarta, passarinho, passarinho. Quinta, brinquedo, brinquedo. Sexta, constelação, constelação. Sétima, corredor, corredor. Oitava, sol, sol. Nona, cachorrinho, cachorrinho. E décima, massinha, massinha. Então, lembrando que a atividade para os primeiros e segundos anos é só contar a quantidade de letrinhas que tem na palavra, e a do terceiro ao quinto ano é separar as sílabas e pôr o número de sílabas que tem do lado da palavra, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu venho aqui para corrigir isso. Se você acertou, parabéns. Se você errou, fica a dica, corrige de acordo com o que eu vou falar, pede para a mamãe, para o papai, para o irmãozinho mais velho, para a titia, para o titio, faz mais palavrinhas, treina, que aí vai ficar jóia, tá bom? Dá um like, curta a nossa página no Facebook, curta a nossa página no Instagram. E voltando a lembrar, o link da resposta tá aqui em cima no vídeo ou na descrição. Também vou deixar na descrição, tanto daqui quanto no vídeo de resposta, o e-mail do Brincando de Casinha, que aí se você quiser mandar as atividades feitas pelos seus filhos, fica à vontade, eu terei um imenso prazer em receber, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.